Saudações ortopédicas. Bem-vindos a mais um encontro científico de alto nível. Um estudo passivo para estimular você a navegar no livro-texto já sabendo quais são os pontos fundamentais onde se deve fixar sua âncora. Curta, comente e compartilhe com seus colegas e combine um debate tipo clube de discussão ossos do ofício. Estudo em grupo fixa mais, que ensina mais. Então larga o Instagram e o TikTok e foca no áudio, escutando na academia, no carro, na cozinha ou no repouso do plantão. Hoje, seus colegas de plantão seremos Sênior e Júnior. O nosso pontapé inicial para seu estudo ativo no livro-texto será o tema Fraturas por insuficiência sacral. Bom, para a gente começar a aprofundar nessa análise do material, imagina aquele cenário super clássico do pronto-socorro. Uma paciente de 75 anos de idade, chega de cadeira de rodas, chorando muito, com uma dor absurda na região lombar baixa. Nossa, rotina total isso aí, né? Pois é, rotina pura. E a queixa principal dela é sempre aquela, sabe? A dor fica completamente insuportável quando ela tenta ficar em pé ou dar uns passos, mas melhora de forma bem significativa quando ela deita na maca. E aí a gente sabe bem o que acontece. O plantonista geralmente pede uma radiografia simples. Exato. Pede o raio-x da bacia e da coluna lombar. Como ele não acha nenhuma fratura óbvia ali de cara, ele receita um analgésico potente, dá aquele diagnóstico genérico de dor muscular ou de uma crise degenerativa inespecífica e manda essa paciente para casa. E isso é um perigo gigantesco. Com certeza. Porque semanas ou meses depois, a gente acaba descobrindo lá no ambulatório que o anel pélvico dessa paciente estava, literalmente colapsando sobre o próprio peso dela. É uma armadilha muito silenciosa, o diagnóstico passa totalmente batido. Mas, antes da gente destrinchar os detalhes anatômicos e as controvérsias cirúrgicas para quem está aí focadíssimo na prova de título de especialista em ortopedia e traumatologia, acho legal a gente nivelar a física da coisa. Fundamental. Porque assim, tem o conceito biomecânico primário, né? Existe uma diferença abismal entre a fratura por insuficiência e a fratura por fadiga. Exatamente. A falha estrutural, nesse caso, tem uma origem mecânica bem específica. Na fratura por insuficiência, o que derruba a integridade do osso é uma carga fisiológica completamente normal. Tipo ficar em pé. Isso. O simples ato de caminhar, o ortostatismo básico ali, atua sobre um osso que já tem a sua resistência mecânica e a densidade mineral muito, muito diminuídas. A estrutura primária já estava comprometida desde o início. É uma biologia falha, né? Te dá fratura por estresse ou fadiga, que a gente está acostumado a ver naquele ambulatório de medicina esportiva, sabe? Lá, uma carga cíclica e totalmente anormal é aplicada repetidas vezes sobre um osso com a microarquitetura perfeita. Entendi. Então, se o osso está tão esgotado que a simples carga de levantar da cama já faz o arcabouço trabecular ceder, a gente tem que perguntar quem é o paciente que está sofrendo essas microfraturas. Obviamente não estamos falando do maratonista. O perfil clássico na literatura é bem recortado, certo? Sim, é um perfil epidemiológico avassalador, na verdade. Ocorre maciçamente em mulheres, ali acima dos 55 anos, com um pico de incidência brutal na faixa dos 70 aos 75 anos. O pano de fundo clássico da osteoporose primária. E principalmente o fator de risco que as pesquisas recentes colocam como um sinal de alerta vermelho gigante. Que seria a radioterapia. Exatamente, o histórico de radioterapia pélvica prévia. O impacto da radiação no osso é devastador. A literatura aponta que ela causa uma desvitalização muito profunda, tipo uma endarterite obliterante que destrói a microvascularização. E isso afeta direto a capacidade dos osteoblastos de remodelar a matriz, né? E tem estudos aí mostrando que até 20% dos pacientes com essas fraturas sacrais têm esse histórico oncológico prévio. Um número altíssimo. E é importante lembrar como isso afeta a mecânica da pelve como um todo. Com certeza. E trazendo para a mecânica da pelve, eu vi uma analogia sensacional no nosso material base que explica perfeitamente por que a lesão se comporta desse jeito. Aquela do trampolim? Essa mesma. Vamos pensar num anel pélvico como se fosse um trampolim. A lona lá no centro é sustentada por várias molas interligadas na borda. Aí, se uma dessas molas cede e arrebenta,
O que acontece? A tensão muda de lugar. Exato. Toda a tensão elástica e a carga mecânica são imediatamente transferidas de uma forma super assimétrica para as outras molas do sistema. Olha, essa visão do trampolim traduz exatamente a falha em múltiplos pontos do anel pélvico. Quando o sacro cede, as forças se redistribuem de uma maneira brutal. E os números confirmam isso, né? Fraturas por insuficiência sacral vêm acompanhadas, seja na mesma hora ou logo em seguida, de fraturas nos ramos púbicos ipsilaterais ou contralaterais. Caramba, 78%. O anel pélvico é um circuito fechado, sabe? Ele não falha no vácuo. Se a região posterior perde a competência, a região anterior vai sofrer uma sobrecarga gigantesca e vai quebrar também. E aqui entra um pouco de física pura, né? Porque o sacro tem a tarefa hercúlea de pegar todo aquele peso do eixo espinhal, a força da gravidade ali empurrando para baixo e transferir para a pelve. Sim, encontrando a força de reação do solo que sobe pelos fêmures. Só que não é uma simples compressão axial. A força resultante que atua ali, gerando a fratura nas asas sacrais, é uma força de cisalhamento. É tipo um efeito de tesoura, tentando escorregar a coluna para baixo e rodar o osso ilíaco para cima. Bem isso. E esse efeito de tesoura acontece majoritariamente na zona mais lateral do sacro, sabe? Bem adjacente às asas sacrais, logo por fora dos forames neurais. As forças de cisalhamento não respeitam ossos enfraquecidos. E esse entendimento da força de cisalhamento, ele vai ser o ponto nevrálgico quando a gente for discutir daqui a pouco por que certas cirurgias simplesmente falham e soltam o implante. A biomecânica cobra seu preço. Mas me tira uma dúvida. Se a solução de continuidade acontece na pelve posterior, por que os prontos-socorros estão lotados de pacientes investigando dor na coluna lombar durante meses? Parece que a apresentação clínica desvia o foco do ortopedista o tempo todo? Desvia mesmo, porque a dor é super profunda, difusa e muito traiçoeira. A paciente relata aquela dor lombar baixa ou dor na região glútea, muitas vezes sem nenhum déficit neurológico motor evidente na primeira avaliação. Fica parecendo dor muscular. Pois é, mas a grande pista clínica que a gente acabou de mencionar é a relação com a carga axial. A dor exacerba violentamente no ortoestatismo e cede de forma bem importante com o decúbito. E aí a gente chega no diagnóstico diferencial que, olha, é figurinha carimbada em prova de título e confunde muito o residente. A simulação de uma hérnia de disco. Nossa, o falso disco. Exato. Cerca de 1/3 dos casos apresenta disfunção das raízes nervosas, especialmente o acometimento da quinta raiz lombar. O paciente chega com uma radiculoplexopatia clara. Sim, com irradiação e tudo. Mas, lendo a biomecânica da coisa, eu preciso questionar. Se a fratura por insuficiência sacral normalmente é uma trinca, tipo uma microfratura, impactada, sem um desvio grotesco dos fragmentos ósseos para dentro do canal ou do forame, como é que ela consegue comprimir uma raiz nervosa e simular uma hérnia extrusa? Porque não tem osso esmagando o nervo. É aí que a biologia explica. Realmente não tem osso esmagando mecanicamente, mas tem uma tempestade biológica acontecendo ali dentro. O que comprime e irrita o nervo é toda a cascata inflamatória secundária. Entendi. Quando a trabécula óssea falha, ocorre uma periostite muito severa. O periósteo, que é aquela membrana riquíssima em vasos e terminações nervosas envolvendo o osso, ele inflama de forma aguda. E, simultaneamente, desenvolve-se um edema medular ósseo maciço que extravasa os limites do osso. Então o inchaço toma conta de tudo. Exatamente. Esse inchaço profundo age de duas formas, sabe? Primeiro, ele causa uma irritação química brutal, gerada pelas citocinas inflamatórias banhando aquela raiz nervosa adjacente. Segundo, o próprio volume do edema cria um efeito de massa, tipo uma compressão mecânica de partes moles mesmo, sobre a quinta raiz lombar. Caramba! 90% desses pacientes com radiculopatia não tem nenhuma hérnia descalcidificativa. O nervo está simplesmente sufocado pela inflamação óssea vizinha. O falso disco total. A raiz grita não pelo osso fora do lugar, mas pelo ambiente químico e pelo edema.
Bom, se a clínica é essa armadilha gigantesca, a gente cai inevitavelmente na propedêutica radiológica. E aqui não dá para ser superficial, né? De jeito nenhum. O raio-x anteroposterior simples da pelve, que é o que todo mundo pede primeiro, tem uma taxa de falso negativo altíssima, quase inútil na fase inicial. A linha de fratura na osteoporose não tem desvio e a região do sacro no raio-x é sistematicamente obscurecida, né? Fica coberta pela sobreposição de gases intestinais e fezes ali no seco e no reto. Fica aquela nuvem preta na imagem. E, historicamente, a medicina nuclear com a cintilografia óssea ajudava bastante, não é? Aquele clássico sinal do H, ou padrão de captação em borboleta nas asas do sacro. Isso. É super bonito de ver, cai bastante nas prosas, mas a gente sabe que não é o exame mais específico hoje em dia. Verdade. E a tomografia computadorizada? Ela detecta bem a falha cortical, tipo chega a uns 75% de sensibilidade, mas ainda perde aquela fratura precoce onde só a parte esponjosa do osso falhou. Exatamente por isso que o padrão ouro, absoluto e inquestionável, detectando 100% das lesões incipientes, é a ressonância magnética. Mas olha, o ortopedista precisa saber muito bem o que procurar. Com certeza. O que o residente tem que buscar lá na tela. A gente precisa olhar direto para sequências fortemente sensíveis a fluidos com supressão de gordura. Nessas sequências, a fratura vai meio que gritar na imagem. A gente vai ver um hipersinal dramático, aquele branco super intenso que representa justamente o edema medular ósseo maciço que a gente estava falando. Perfeito. E a cereja do bolo radiológico está na sequência ponderada em T1, né? O ortopedista tem que procurar ativamente por uma linha escura, um hipossinal bem delimitado, que desenha a solução de continuidade no meio daquele osso doente. É isso aí. E tem um detalhe prático super importante. Precisa pedir imagem focada na pelve ou no sacro. Se pedir só da coluna lombar, o corte inferior pode não pegar a zona de falha sacral completa. Observação anatômica cirúrgica. Baita dica. E aproveitando que estamos falando do anel pélvico colapsando, a gente não pode de jeito nenhum isolar a pelve do resto do membro inferior. Nem pensar. Se a estrutura pélvica está cedendo por insuficiência óssea sistêmica, a articulação do quadril, que é a dobradiça ali logo abaixo e recebe toda essa carga, ela também é uma vítima iminente. É o combo da osteoporose avançada. A falha sacral puxa o raciocínio direto para a fratura por insuficiência subcondral da cabeça femoral. Exato. Os dois problemas dividem o mesmo cenário de perda de massa óssea, né? E provocam uma osteoartrite rapidamente progressiva. E aqui mora um diagnóstico diferencial que separa o candidato bem preparado do candidato mediano. Essa é pegadinha de prova certa. Sim. Na ressonância magnética, ambas as condições levam ao colapso da cabeça femoral. Mas como a gente diferencia a fratura por insuficiência subcondral da clássica osteonecrose da cabeça femoral? O divisor de águas é o formato da lesão no T1 e a biologia celular envolvida. Na fratura por insuficiência, o que a imagem ponderada em T1 nos mostra é uma faixa de baixo sinal, sabe? Uma linha escura, que é descontínua, tem contornos bem irregulares e, o mais importante, ela é convexa em direção à superfície articular. Como se a linha de fratura acompanhasse a curvatura da carga mecânica descendo? Exatamente isso. E na osteonecrose tradicional, aquela que literalmente infarta o osso, a faixa de baixo sinal é lisa, contínua e côncava, delimitando direitinho uma área em cunha necrótica. Perfeito! E a diferença microscópica corrobora tudo isso, né? Na fratura por insuficiência, a espessura das trabéculas de osso esponjoso dentro do fragmento colapsado está totalmente preservada. O osso ali dentro está vivo, ele apenas sofreu uma fratura mecânica. E na osteonecrose? Na osteonecrose, as lacunas celulares estão vazias, o osso está literalmente morto e a microarquitetura simplesmente se desintegra numa poeira necrótica. Baita diferença. E essa diferenciação não é só academicismo, né? Ela dita exatamente o que a gente vai fazer no centro cirúrgico. Compreender a viabilidade trabecular é a base da indicação terapêutica. E isso nos abre a porta para a fase mais crítica da nossa discussão.
o manejo desses pacientes. O diagnóstico está selado, a mecânica foi compreendida quando a gente opta por colocar a mão em operar. Bom, pela literatura que revisamos, a primeira linha de combate para a grande maioria das fraturas sacrais e para a fase não colapsada da fratura da cabeça femoral é estritamente conservadora. O tratamento exige eliminar a carga sobre o foco da fratura. O que na prática significa repouso relativo, andadores para deambulação sem apoio de peso, um controle analgésico rigoroso e uma fisioterapia extremamente cautelosa. Isso mesmo. Mas o ortopedista precisa alinhar as expectativas com o paciente. A gente está falando de um tempo de cicatrização longo. O idoso pode levar até 1 ano para se livrar completamente da dor mecânica. 1 ano? É muita coisa. É. E os exames radiográficos podem demorar absurdos 30 meses para mostrar a consolidação óssea definitiva. E, lógico, a gente precisa tratar a osteoporose de base com uma terapia farmacológica bem agressiva. Só que o fator tempo é o maior inimigo do tratamento conservador, né? Especialmente num paciente idoso, onde o imobilismo gera pneumonia, gera trombose venosa, perda massiva de massa muscular. Por isso, quando a dor lombar e pélvica se torna absolutamente refratária e incapacitante, a gente entra no complexo território das indicações cirúrgicas. E aí existe um grande debate acadêmico em torno da sacroplastia, que seria a injeção percutânea de polimetilmetacrilato, o nosso famoso cimento ósseo. Exato. A técnica envolve o uso de agulhas guiadas por imagem, que são introduzidas pelo eixo curto das asas sacrais para minimizar o risco de extravasamento do cimento pro forame neural adjacente. O que seria um desastre. Total. Os defensores da técnica argumentam que a injeção do polimetilmetacrilato reduz os scores de dor em quase 50% e de uma forma muito rápida. Sim, a literatura traz isso. E a justificativa biológica para essa melhora súbita seria o calor da polimerização do cimento. Esse calor causa uma necrose térmica nas terminações nervosas nociceptivas. Então, na prática, você está essencialmente queimando os nervos que estão gritando de dor. Faz sentido biológico para analgesia. Faz, mas olha, eu li os artigos com muito cuidado e tem um detalhe biomecânico que simplesmente não fecha na minha cabeça. Nós estabelecemos logo no início que a força que quebra o sacro é de cisalhamento. Porém, a engenharia de biomateriais prova que o cimento acrílico é excepcional para resistir à compressão axial, mas ele é frágil e falha miseravelmente quando submetido a forças de torção ou cisalhamento. E aí a conta não fecha, né? Pois é. Que sentido mecânico faz injetar cimento numa fratura gerada por forças cortantes? Esse questionamento é o ponto alto do debate científico atual, sem dúvida. E é a razão pela qual muitos cirurgiões de pelve abandonaram completamente a sacroplastia isolada em fraturas mais complexas. O cimento simplesmente não ancora contra o cisalhamento. E tem a questão da deformidade também. Exato. Se o paciente já desenvolveu uma deformidade em cifose no sacro por causa do colapso, o cimento não tem capacidade nenhuma de corrigir essa angulação estrutural. Portanto, em casos de dor intratável com deformidade cifótica progressiva, se houvesse qualquer déficit neurológico claro de compressão ou a necessidade de neutralizar de verdade as forças cortantes... Aí a estabilização percutânea espinopélvica é obrigatória. Mandatória. A gente precisa de metal para segurar o osso. E a literatura traz abordagens minimamente invasivas para não sangrar um paciente idoso e já frágil, né? Estamos falando do uso de parafusos iliosacrais inseridos de forma percutânea e bilateral ou implantes ainda mais robustos como os parafusos transilíacos transsacrais. Esses são fantásticos, atravessam todo o corredor ósseo de um ilíaco ao outro, bloqueando a pelve posterior inteira. Mas exige uma precisão absurda. Milimétrica. O cirurgião depende exclusivamente da fluoroscopia, dominando as vistas radiográficas de entrada da pelve e saída da pelve para encontrar os corredores seguros que não invadam de jeito nenhum o canal espinhal ou os vasos ilíacos. E um detalhe moderno muito cobrado em atualizações do título de especialista em ortopedia e traumatologia para pacientes com dismorfismo sacral, onde aquele corredor ósseo reto simplesmente não existe, já a descrição do uso de implantes metálicos curvos. Sim, inseridos percutaneamente para respeitar essa anatomia displásica e garantir a fixação tridimensional. E sobre o quadril, só para a gente encerrar o arsenal cirúrgico... No quadril,
A régua é o colapso da cartilagem. Se a fratura por insuficiência subcondral da cabeça femoral for diagnosticada cedo, sem colapso nenhum, a indicação para pacientes mais jovens é a descompressão central do núcleo ósseo para aliviar aquele edema maciço. Aham. Em casos muito específicos, osteotomias rotacionais intertrocantéricas para tirar a zona de carga do defeito. Mas, se o osso subcondral desabou e a articulação perdeu de vez a esfericidade, causando uma osteoartrite mecânica, Aí a solução definitiva para tirar dor e devolver a marcha é a artroplasia total do quadril. O raciocínio fisiopatológico determinando perfeitamente a técnica operatória. Muito bom. para a gente fechar esse raciocínio, e o pessoal que está ouvindo anotar no mapa mental da prova, vamos passar limpo aqueles 20 pontos cruciais de revisão rápida. Eu puxo primeiro e a gente vai intercalando, construindo o sumário executivo de tudo que debatemos aqui. Combinado. Vamos lá. Número 1. A definição biomecânica da fratura por insuficiência é o colapso de um osso com densidade mineral previamente diminuída sob o efeito de uma carga fisiológica diária normal. Ponto 2. O alvo epidemiológico primário são mulheres idosas com um pico de incidência clássico entre os 70 e 75 anos de idade. Número 3. Na anamnese não pode faltar investigação de fatores de risco agressivos, destacando fortemente o histórico de radioterapia pélvica prévia, que desvitaliza totalmente a região. Ponto 4. Lembrem da analogia do trampolim. A pelve é um anel fechado e a falha em um pilar redistribui violentamente a carga elástica para as estruturas adjacentes. Número 5. Por causa dessa redistribuição, 78% das lesões por insuficiência sacral exigem busca ativa por fraturas simultâneos ou subsequentes lá nos ramos públicos. Ponto 6. A mecânica destrutiva sobre o sacro não é compressão pura, mas sem forças de cisalhamento severas atuando na zona mais lateral do osso, próximas às asas sacrais. Número 7. O quadro clínico engana demais, exigindo diagnóstico diferencial cuidadoso para dor lombar baixa que agrava substancialmente de pé e alivia com o repouso. Ponto 8. Quando há sintomas radiculares, a radiogloplexopatia geralmente não é compressão por osso ou hérnia, mas sim pelo inchaço brutal da inflamação do periósteo sacral. Número 9. Esse efeito de massa inflamatório e químico resulta no acometimento neurológico preferencial da quinta raiz lombar adjacente. Ponto 10. Não confie na radiografia simples anteroposterior na fase aguda. Ela tem altas taxas de falso negativo mascaradas pelos gases intestinais sobre o sacro. Número 11. Um dado clássico histórico que despenca em prova. A cintilografia óssea mostra a hipercaptação bilateral nas asas sacrais, que chamamos de sinal do Aga. Ponto 12. O padrão ouro atual é a ressonância magnética, onde a ponderação em T1 é fundamental para localizar o hipossinal linear nítido que define a linha de fratura. Número 13. Em complemento, as sequências fortemente sensíveis a fluidos com supressão de gordura iluminam o maciço edema medular adjacente à lesão trabecular. Ponto 14. Pelve doente significa quadril em risco. Deve-se manter suspeição alta para fraturas por insuficiências síncronas na cabeça femoral. Número 15. E a pegadinha de ouro da ressonância. A linha de hipossinal no T1 é irregular e convexa na fratura por insuficiência, contrastando com a faixa lisa e côncava do infarto avascular da osteonecrose. Ponto 16. O manejo inicial exige muita paciência. O tratamento conservador é o padrão ouro inicial, mas o médico deve orientar que a consolidação radiográfica final pode arrastar-se por até 30 meses. Número 17. Se houver indicação de sacroplastia com injeção de polimetilmetacrilato, o objetivo principal é a queima térmica das terminações nervosas para alívio exclusivo da dor intratável. Ponto 18. No entanto, lembre-se da limitação dos biomateriais. O cimento acrílico é ineficaz em resistir a forças de cisalhamento puro, não estabilizando de verdade o deslocamento biomecânico. Número 19. Para a instabilidade verdadeira, cifose sacral progressiva ou déficit neurológico compressivo real, a intervenção mandatória é a fixação percutânea ilho-sacral com parafusos de grandes dimensões. E 20,
Para fechar, de nada adianta a melhor técnica cirúrgica local se o paciente sistêmico for ignorado. O tratamento medicamentoso rigoroso da osteoporose primária é absoluto para prevenir novas fraturas de fragilidade. Baita resumo. Sim, e antes da gente encerrar os microfones hoje, eu deixo uma reflexão provocativa que martela na cabeça depois de ler toda essa literatura. Se uma microfalha estrutural óssea consegue inflamar tanto a ponto de simular com perfeição uma dor radicular intensa e ainda consegue se esconder tão bem nos raios-x comuns, quantos milhares de diagnósticos de doença degenerativa intratável da coluna lombar que abarrotam os nossos ambulatórios não são, na realidade fria dos fatos, um osso doente pedindo socorro mecânico silenciosamente? O papo está bom, mas agora que você fez o estudo passivo, tá na hora do estudo ativo. Pegue uma folha e tente escrever tudo o que você lembra de memória. O que você esqueceu são os pontos fracos onde deve reforçar. Ouça de novo quantas vezes for necessário e depois tente ensinar ao médico interno. E, finalmente, você vai para o livro-texto com o mapa e a bússola bem orientado. Bem, por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. We will be back. Bye bye.